continuidade ao nosso curso de metodologia da pesquisa científica. Nós vamos trabalhar como organizar referências no seu trabalho. O que você usar para se fundamentar no seu trabalho, que não seja diretamente de um trabalho de campo, em contato com pessoas, proveniente de entrevistas, questionários, o que já estava com ideias registradas em algum lugar antes, você precisa incluir no seu trabalho. Numa sessão, conforme vimos na aula de estrutura do trabalho, na seção de referências no final. A primeira dica, então, né, aluno? Houve um tempo em que se usava referências bibliográficas no final. Vamos adotar apenas referências. Mas como nós faremos isso e qual o cuidado fundamental que devemos ter? A atualização das regras sobre isso. A norma mais recente nesse momento da BNT é a 6023 de novembro de 2018, que modificou algumas condições para a organização de referências em trabalhos acadêmicos. Então, talvez em algum momento você tenha tido uma aula, né, aluno, distinta dessas regras de hoje. Se nós tivermos nova atualização, novamente voltaremos a gravar isso, a reorganizar. Fique à vontade, pode contar conosco. Nós temos então, né, aluno, um cuidado essencial. Tudo deve indicar a fonte. Tudo que você fizer. A ideia não vem totalmente de você, mesmo que você suponha que sim. É provável que, pelo menos quanto a categorias fundamentais, a organização de clássicos, alguém já tenha dito algo semelhante. É necessário identificar. E ao identificar algo assim, nós começamos a respeitar a autoria das ideias. Vamos trabalhar a partir disso, porque a primeira seção da referência, seja ela qual for, é quem produziu aquilo. Então teremos agora os autores. Temos uma condição, né, aluno? Quando um texto, um livro, um artigo, seja qual for o texto, tem um só autor. Quando for um só autor, coloca à frente o último sobrenome, todo em maiúsculas, depois o nome e o restante do sobrenome. Quando nós tivermos um texto com até 3 autores, é parecido. Olha como começa semelhante. Depois, ponto e vírgula. Segundo coautor, ponto e vírgula. Terceiro coautor. Sempre obedecendo essa condição de sobrenome todo em maiúsculas, o último sobrenome. Vírgula nome, ponto e vírgula, sobrenome. Vírgula nome, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula nome. Quando eu digo sobrenome, repito, né, aluno, é o último sobrenome. Texto com mais de 3 autores dividindo a autoria de um mesmo texto. Não é um livro organizado por alguém que tem outros autores nos capítulos. Eu vou falar disso mais adiante, né, aluno? Sobrenome todo em maiúsculas, o último sobrenome na frente, nome e o restante do sobrenome, e a expressão latina et al, que designa mais autores e outros, algo assim. Ela é uma abreviatura do latim. Temos ainda uma condição em que uma instituição é autora. Nesse caso, nome completo da instituição fica à frente. Meu exemplo, Ordem dos Advogados do Brasil. Olha a diferença para o que tínhamos acima, né, aluno? Não ficou Brasil à frente. Não ficou. Nós temos por extenso assim. Isso você verá em muitas situações. Depois, o órgão específico como o autor. É como se o sobrenome, quem está acima, quem veio primeiro, a instituição. Depois, o setor. Temos assim, né, aluno, uma primeira condição a observar. Agora já podemos montar referências. Vamos montar a partir do que é mais comum, para depois verificar algumas sugestões de outras referências para você. Vamos começar com livros, algo constante, e vamos de modo bem prático. Uma primeira observação, livro individual. Por que individual? Porque tem um só autor. Nesse caso, o último sobrenome na frente, nome e o restante do sobrenome, título em destaque, normalmente se usa negrito, porque itálico ficará, né, aluno, apenas para expressões estrangeiras não recebidas pela nossa língua. Subtítulo, depois de 2 pontos, sem destaque e em minúsculas. Cidade, 2 pontos. Editora, ano. Mas eu tenho mais a lhe dizer, né, aluno, sobre isso.
Há um espaço nos livros onde você encontra todas essas informações. Não é a capa, não é uma folha de rosto, é o enquadramento do ISBN. O ISBN é um código internacional que identifica, em termos de bibliotecários, a sua obra. Por que isso? Sempre haverá bibliotecário responsável, sempre haverá uma ficha catalográfica envolvida em toda a situação. Vamos observar isso de um modo um pouco mais prático. Aqui dentro do aluno nós temos um livro, e nesse livro nós temos, pouco depois, você vira uma página, duas, uma ficha. Fica dentro do livro, essa ficha. Você pode observar ela dentro de um retângulo, só com linhas acima e abaixo, ou com informações soltas. Em todo livro deve constar isso. Se não constar, você está com uma apostila, como um livro feito de modo muito independente, sem uma editora. Se você tem uma outra referência sobre o mesmo assunto, adote. Porque sem haver um conselho editorial, fica um pouco preocupante em termos acadêmicos, né, aluno? Em um livro coletivo, o capítulo de um livro coletivo. Normalmente eu vejo alunos, né, aluno, preocupados quando eu explico isso, com certas dúvidas. Vamos ver de modo mais prático, então? Um caso aqui, né, aluno? Organizadores, olha eles aqui. Não precisa se preocupar em ler. Estamos apenas demonstrando. Dentro, o que você vê? Cada capítulo do livro é de um autor diferente. Assim, nós temos isso em um livro coletivo. Eu trouxe um outro caso para você. Outro livro coletivo. Organizadores, acima. Eu tenho, aqui colocaram como colaboradores, são autores de capítulos específicos. O livro coletivo tem essa condição. Você não tem pessoas dividindo a autoria inteira do texto juntas. Você tem cada capítulo com um autor independente. Desse modo, nós vamos entender quando alguém falar em livro coletivo ou coletânea. Isso tendo ficado claro, né, aluno, nós temos quem escreveu aquele capítulo específico. Título do capítulo. Olha a diferença para o livro individual, né, aluno? O título sem destaque. Depois tem a expressão em dois pontos. Último sobrenome todo em maiúsculas, nome do organizador ou dos organizadores. Professor Sérgio, se forem mais de um os organizadores, aquela nossa regra, até 3 autores vale. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Mais de 3, você percebeu, né, aluno, no livro que mostrei, no livro coletivo, que havia vários organizadores? Pois é. Escolhe o nome de um deles, org, só que antes, entra lá, aquela expressãozinha. É tchau, se for o caso de ter mais de 3 organizadores. Tem mais de 3 autores do capítulo? Mesma coisa será feita por você. Vamos trabalhar mais uma situação. Leis. No caso de lei, a lei pode aparecer em vários formatos, que, um exemplo muito comum, clássico, a Constituição Federal Brasileira. Ela está no formato de livro, publicada sozinha. Ela podia ser usada por você em um site, mas só use o site oficial, por favor. planalto.gov.br tem atualização sempre de toda a legislação federal. Mas, nesse caso, o que eu faço então? Eu adoto a regra geral de livro de autoria individual. O que eu faria se eu tivesse essa lei dentro de uma obra coletiva? Como uma lei dentro de uma obra coletiva? Vou te mostrar, meu aluno. O caso, um vade-mecum. Se eu uso um vade-mecum, eu tenho um organizador. O vade-mecum, uma coletânea de leis. Eu sigo a regra de livro coletivo, de coletânea, do mesmo modo. Como fica, então, a autoria no caso de lei? Veja que eu tenho o ente público responsável pela lei na frente, com o último nome na frente. Mas muito cuidado, metaluno. Só fica assim em lei federal. Lei estadual, você é um metaluno do Rio Grande do Norte? Ficaria na frente, tudo em maiúsculas, com aquela regra de instituição. Rio Grande do Norte. Não seria Norte, vírgula, Rio Grande. Você é um metaluno do Rio Grande do Sul? Não ficaria Sul, vírgula, Rio Grande do. Ficaria Rio Grande do Sul. A única exceção é a lei federal, que fica assim. Depois, número
ou nome da lei. Eu vou falar disso. Depois, cidade, editora, ano, como já vimos. Muito cuidado, eu vou falar disso agora, né, aluno? Com apelidos de leis. Preste muita atenção, né, aluno? As leis podem ter nome, número, apelido. Você descarta apelido nas referências. Você usa nome ou número. Lei, número tal de tal data. É a denominação básica. Porém, se for código, se for estatuto, muda isso um pouquinho quanto ao título. Se estiver assim no livro, já modificado, use como está no livro. Não pode alterar. Se não, lei número tal de tal data, em destaque, o restante das informações depois. Ou o nome da lei. Código Civil, Lei Orgânica do Município, Código de Ética Médica, o que você quiser. Porém, o que é a lei com apelido, né, aluno? A Lei Maria da Penha, a Lei Zico, a Lei Carolina Dickmann. O que você faz então? No corpo do trabalho, primeira vez que você falar, você diz, segundo a lei número tal, conhecida como Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Pelé, conhecida como... A partir desse momento, no corpo do trabalho, você pode alternar as denominações. Mas, na referência, prefira lei número tal de tal data ou adote o nome da lei, não o apelido. Vamos continuar agora com revistas científicas. Quando eu falo em revista científica, né, aluno, eu preciso não confundir com jornalismo de divulgação científica. No jornalismo de divulgação científica, eu posso ter um boletim, um informativo. Na área jurídica, contábil, eu tenho migalhas, eu tenho o Ius Navigandi, eu tenho alguns links online que não são revistas científicas, mas que todo mundo se informa. Seja qual for sua área, né, aluno, você tem algo semelhante também. Veja isso como jornalismo, não veja como algo científico. Revista científica não se confunde com a Galileu, com o Guia dos Curiosos, com a Super Interessante. Essas são de divulgação científica. Alguém escreveu em uma revista científica e aquele jornalista leu, fez uma síntese em uma boa reportagem. O que te interessa para o seu trabalho ser bem fundamentado é sempre pegar a fonte primária, ou seja, de onde partiu a informação, e diretamente naquela referência, na revista científica. A revista científica ela é vinculada a um instituto de estudos ou um instituto de pesquisa, necessariamente. Ela terá um código, o ISSN. Lembra que eu falei do ISBN no livro? A revista tem algo parecido, o ISSN. Além de ter esse código, a revista será vinculada a uma instituição de estudos. Então, com esses esclarecimentos, vamos ver como trabalhar com isso. Quando você trabalhar com revistas, né, aluno, você não cita a revista. Você cita o artigo da revista que você usou. Primeiro, você terá o último sobrenome à frente, nome, restante do sobrenome. Título do artigo, sem destaque. Subtítulo, sem destaque. Não tem em 2 pontos. Vem logo o nome da revista. É muito comum, né, aluno, que quando vier o nome da revista, ela tem um subtítulo. E depois dele virá Revista da Faculdade não sei qual. Revista de tal setor. Isso sempre é o subtítulo. Você tem um nome, normalmente um nome de fantasia, um nome que não diz diretamente de onde veio, e um subtítulo que se refere a um lugar de onde partiu a revista, se ela não tiver um subtítulo próprio. Depois vem número, volume, fascículo, do modo que estiver na revista. Lembra que eu falei, né, aluno, que estamos trabalhando com outras normas da BNT mais recentes? Pois é. Antes, páginas do artigo ficavam no final. Agora, depois de número, página inicial, página final. Em seguida, data do artigo. Olha a outra inovação dessa regra da BNT, né, aluno? Normalmente, revista científica tem um outro código, o DOI, vinculado à revista, não ao artigo. Se a sua publicação, a publicação que você vai usar, tiver isso, aparece nessa posição. Se não tiver, tudo bem, é só omitir. Depois, o número do ISSN. Em seguida, disponível em, acesso em. Olha, aí temos uma observação interessante, né, aluno? Antes,
você incluía o link onde podia ser encontrado o artigo com esses símbolos. Isso acabou. Agora não tem mais essa delimitação. Tire o hiperlink e não use esses símbolos. Depois, acesso em a data que você visitou. Ah, professor Sérgio, eu não lembro quando foi. Volta lá, coloca a data mais recente. Não tem problema. Depois, hora. A ABNT não exige hora, mas eu conheço muitos professores que exigem. Inclua, só para prevenir. Tem uma outra informação sobre isso, né, aluno, que você vai ouvir falar muito. Se não, já está ouvindo. É o Qualis. O Qualis é um ranking de revistas. Qualifica a revista. Ele pode vir como Qualis A1, A2, B1 até B5 e C. No dia a dia dos trabalhos da faculdade, isso não é tão relevante. Não trabalho de conclusão de curso. Eu trabalho em pós-graduação. Se você puder ficar nessa faixa, fique. Não quer dizer que esse texto seja ruim numa revista de Qualis C, mas houve menos rigor, menos cuidado para ser publicado naquela revista. Então você desconsidera se puder. Tenho mais a lhe dizer, né, aluno, sobre isso. Agora você deve estar se perguntando, certo, professor, entendi o que são revistas científicas, como usar os artigos nas referências no final. Na outra aula, no outro vídeo, eu vi como fazer indicação de fonte e citação. Mas onde é que eu acho isso? Há 3 endereços principais. O portal Cielo, o Google Acadêmico e o periódico CAPES. Os 3, pelo Google você acha, e use basicamente os 3. Revistas ficam catalogadas nesses 3. Talvez exista uma biblioteca virtual vinculada à instituição onde você estuda. Se tiver, consulte o acesso a isso. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o Google Acadêmico. Quando eu falo do Google Acadêmico, veja o seguinte, minha biblioteca, você guarda no próprio site, usando sua conta do Google, seu Gmail. Não tem o Gmail? Cria só para isso. Guarda lá o que você encontrou, dividindo em pastas. Você pode ter alertas notificando você sobre novos textos. Vá em configurações, cadastre seu e-mail e palavras-chave. Você terá periodicamente mais material chegando a você. Você está tendo nesse momento 6 disciplinas na sua faculdade? Cadastre os nomes das 6 e algumas palavras-chave com assuntos vistos em sala. Toda semana você vai receber boletins por e-mail com aquelas informações. Vai ser muito útil. A revista saiu esse mês, em algum lugar do Brasil, você recebe um link para ela. Ficará sempre com sua pesquisa com o que é de mais recente. Vamos deixar ainda mais prático isso? Aqui está na tela um artigo meu. De um lado e do outro lado, de que revista ele saiu. Olha só que interessante. Temos aqui o ISSN, temos abaixo o DOI, temos o nome da revista, a numeração, e aqui o resumo do artigo. Mais tarde eu falo com você sobre resumos. Na nossa aula sobre como apresentar trabalhos, eu vou falar sobre isso, não se preocupe. Mas depois você pode conferir que todas as informações que eu indiquei estão aqui. Eu só te dou mais uma dica, né, aluno? Você pode ter a abreviatura, as iniciais dos autores. Mas cuidado. Fez isso uma vez, faça em todas as referências. Não faça se você for fazer em uma só. É uma opção que a ABNT lhe dá. Nós vamos ver um pouco sobre como usar jornalismo na tela. Temos 2 situações, matérias com autoria conhecida ou aquelas em que aparece da redação, matérias sem autoria. Nome do jornal na frente, título da reportagem, cidade, data. Há mais informações possíveis? Você pode complementar com o que o jornal fornecer, mas o básico é isso. Depois, disponível em, acesso em. Afinal, provavelmente você trabalhará com referência eletrônica para isso. Se há autoria, autor na frente, reportagem sem destaque, nome do jornal, o resto semelhante. O que eu tenho que tomar muito cuidado? Evitar fake news e boatos. Eu tenho que conferir se aquela mesma notícia aparece em mais de um lugar. Aqui abaixo, um exemplo que consta na norma da ABNT sobre como usar isso. Vamos ver como usar jurisprudência, decisões de tribunais,
Independente da área em que você estiver, talvez, além de legislação, existam decisões sobre isso. Vamos ver, de modo geral, os cuidados necessários. Sempre comece, né, aluno, pelo tribunal mais importante, com mais peso, com mais poder, o Supremo Tribunal Federal. Depois, caso existam conflitos entre normas federais, Superior Tribunal de Justiça. Depois, você pode checar Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Você pode ver vários contextos. O que você tem que tomar cuidado? Só depois em tribunais locais, TRT, Tribunal de Justiça, porque normalmente eles se adaptam ao que está acima. Um último cuidado: decisões isoladas de varas ou de juizados, quando é um juiz só, quando não é um desembargador ou um ministro em colegiado fazendo, importa menos para nós. O que nós vamos fazer depois desse esclarecimento? Aqui são os modelos da norma da ABNT. Veja que as informações fundamentais estão aí. Brasil, qual tribunal e a turma, número do recurso, reprodução da ementa, disponível em, acesso em. É uma súmula em vez de um acórdão, de uma decisão? Olha aqui abaixo. Brasil de novo, qual tribunal, súmula número tal, porque não é de turma quando é súmula, ementa, disponível em, acesso em. Já vimos o que mais constantemente aparecerá no seu dia a dia: artigos e livros. Depois, algo que pode ser muito comum para normatizar no dia a dia aquela área: leis, decisões tribunais. E jornalismo para se você precisar lidar com algo muito recente, para ilustrar. Por exemplo, você quer dizer que a violência está grande, então você diz assim: muitos já constataram que a violência está crescente. Coloca uma notinha de rodapé e diz: de acordo com a reportagem tal. Ah, professor Sérgio, mas eu encontrei 5 livros que dizem a mesma coisa. Cita um acima, como eu disse na aula sobre citações. E na nota de rodapé, você terá, no mesmo sentido, 2 pontos, sobrenome, ano, ponto e vírgula, sobrenome, ano, ponto e vírgula. E aí nas referências entra todo mundo que dizia a mesma coisa também nas referências. Mas tem algo mais. Às vezes, você só entende aquele assunto com suporte em vídeo. Não só no NetAluno. Às vezes, tem algo até no YouTube que pode ser útil. Como nós vamos usar isso? Novamente, um exemplo tirado da norma da ABNT, com a qual eu abri essa aula. Vejam, nós temos a princípio o título do vídeo. Estaria aqui uma autoria, se for desconhecida assim, quando foi publicado. É um vídeo só, é pedaço de um vídeo. Você vai informar nesse momento em qual canal foi publicado aquele vídeo, disponível em, acesso em. Abaixo, o que a ABNT informa como elementos essenciais. Se tiver diretor, produtor, local, empresa, tem que constar. Abaixo é um exemplo meu, um documentário que eu recomendo muito que você assista, né? Então, eu gosto muito dele. Pela Mão de Alice, título do documentário, direção de onde saiu? De um determinado programa de estudos. Esse programa de estudos da Universidade de Coimbra, ele tem um canal próprio no YouTube. Aqui está, disponível em, acesso em, do mesmo modo. Agora você já sabe o que fazer com vídeos no seu dia a dia. As mesmas regras são adaptáveis às nossas videoaulas também. Fique à vontade para nos citar. Será um grande prazer, uma grande satisfação, caso isso aconteça. Mais adiante, você vai a um congresso. No congresso você assistiu a apresentações de cartazes. Gostou muito do que viu. O que você faz? Você pode ter uma foto daquele cartaz, pode pedir, a pessoa te envia em PDF, em PPT, para PowerPoint, em algum formato, ou mesmo com a sua foto. E você pode fazer referência àquele pôster, banner ou cartaz. Todas as 3 denominações são válidas. Por que eu adoto cartaz? Porque é como consta na regra da ABNT. E como você faz para incluir isso nas suas referências? Segundo a ABNT, aqui estão os elementos essenciais, imprescindíveis. Abaixo, aqui estão eles reproduzidos em uma situação concreta. Nós temos a autoria, são 2 autoras, último sobrenome de uma delas, nome e restante do sobrenome. Último sobrenome de outra delas, nome e restante do sobrenome, dividido por ponto e vírgula. Título do trabalho,
De onde saiu? De onde saiu está em destaque. Data da apresentação. Como aquilo foi encontrado. Foi como cartaz. Poderia ser em outro formato, além de cartaz. Nesse caso, você identificou assim. Vamos trabalhar agora com algo que é cada vez mais comum. Arquivos em áudio também, online. Você pode utilizar nos seus estudos podcasts. Caso use, veja como a ABNT descreve. Qual é o podcast envolvido? Ele tem um subtítulo? Inclua. Ele tem número? Inclua. Quem fez parte? Quem foram os debatedores? Quem entrevistou? Quem foi entrevistado? Pertence a algum site? E quando foi publicado? Em que formato aquilo está? Disponível em, acesso em. Você adotará isso para qualquer formato de arquivo de áudio, mas, como em toda área especializada é provável que encontre um podcast, utilize. Recomendo muito, aluno, que você verifique na sua loja de aplicativos, do sistema operacional do seu celular, do seu tablet, do seu computador, quais os programas gerenciadores de podcast que existem. Enquanto você faz seu trabalho, é interessante ouvir alguns programas. Agora você pode também incluí-los como referências. Vamos ver algumas dicas finais gerais para a organização das suas referências. Você tem várias obras de um mesmo autor, por ordem alfabética, pelo título da obra, excluindo o artigo, você terá underline 10 vezes na frente. Depois, você vai se preocupar em deixar as referências, em geral, em ordem alfabética. Você não divide por artigos, livros, não. Você deixa tudo junto, mas em ordem alfabética. São de um mesmo autor, regra de cima. No segundo livro, artigo que ele utilizar. Ah, você tem uma coleção, aluno. Você tem várias obras de um mesmo autor no mesmo ano. Na indicação de fonte é autor, ano, página ou autor-ano em citação indireta. Como fazer? Não ia sempre parecer que era a mesma obra? Se são várias do mesmo ano? O ano A, o ano B, o ano C nas referências. Assim, você não terá problema nas citações. E lembre de uma regra geral muito importante. Cite todas as suas referências. Todas. Mas você não precisa usar como referência e não deve citar fonte de consulta muito rápida. Dicionário, enciclopédia, uma visita ao Google, um tradutor eletrônico. Referência sim, não. Referência que aprofunda, como essas que mostrei na nossa aula de hoje, entrarão todas nas suas referências, sejam elas fontes primárias ou secundárias. Bons estudos para você.